A tranquilidade da noite no campo foi interrompida por barulhos altos e estranhos vindos do quarto de Emília Infante, a dona da mansão Styles. Seus filhos, seus convidados e os empregados correram tentando entrar para ajudar a pobre mulher. As portas que davam para o quarto dela estavam trancadas. Eram 3. A porta do corredor, a porta de ligação com o quarto de seu marido e a porta que estava sempre trancada e ligava o quarto da dona da mansão ao quarto de sua sobrinha. Finalmente conseguiram derrubar uma das portas e entraram cambaleando no quarto. Emília estava deitada na cama, o corpo sacudido por violentas convulsões. De repente, suas pernas relaxaram e o corpo repousou inerte sobre os travesseiros. Um grito estrangulado fez todos estremecerem. Emília estava convulsionando novamente. As convulsões ficaram mais fortes e torciam o corpo dela de uma forma impossível. No envelope sujo e amassado, perto da cama, estava escrito: possuída. Estou possuída. Ele está possuído. Eu estou possuída. Possuída. Ficaram arrepiados? Vem comigo que neste episódio de Enredei vou contar para vocês a história do primeiro livro de sucesso de Agatha Christie, O Misterioso Caso de Styles. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui, mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembrem-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. No episódio de hoje, vamos conhecer o estranho caso criado pela escritora inglesa Agatha Christie, considerada a rainha do crime, através do roteiro adaptado do romance policial O Misterioso Caso de Styles, escrito em 1916. Se você já acompanha os episódios de Enredei, já conhece um pouco sobre a autora. Se preferir, pode avançar alguns minutos no episódio. Para quem está chegando agora, vou contar um pouco sobre ela. Agatha Mary Clarissa Christie, nascida Agatha Mary Clarissa Miller, nasceu em 15 de setembro de 1890, na cidade de Torquay, na Inglaterra, e morreu em 12 de janeiro de 1976. Seus livros venderam centenas de milhões de cópias em inglês, além de mais algumas centenas de milhões em línguas estrangeiras, totalizando mais de 4 bilhões de exemplares. Agatha Christie foi pioneira ao fazer com que os desfechos de seus livros fossem extremamente impressionantes e inesperados, sendo praticamente impossível ao leitor descobrir quem é o assassino antes do final da história. Mas antes, alguns recados importantes. Esse podcast é uma adaptação livre baseada no livro O Misterioso Caso de Styles e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora, ao fazer esta adaptação, eu tenha me esforçado para fazer jus à obra, existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações desta adaptação. As tomadas de decisões artísticas e narrativas foram feitas com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e ao mesmo tempo ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso, a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, já que é uma obra em domínio público, e eles não são responsáveis pela adaptação ou por qualquer parte do seu conteúdo. Os crimes descritos neste podcast são ficcionais,
ou seja, não são crimes reais. Por isso contém spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e a evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história. Era uma vez... Brincadeira, gente. Emília Infante era uma mulher bonita com mais de 70 anos. Era a rica proprietária da mansão Styles e de seu enorme terreno. Na Inglaterra dos anos 20, as grandes propriedades rurais, como Styles, atraíam os parentes próximos de seus proprietários e também convidados abastados, que passavam temporadas nas mansões, sendo paparicados pelo enorme time de empregados da casa e fazendo companhia a seus anfitriões ricos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir Saltburn. É um filme recente, um tanto perturbador e estranho, mas ilustra bem como a sociedade inglesa tem como costume hospedar parentes e convidados em suas enormes mansões e até castelos. Quem quiser assistir, já aviso que não serão todos que vão gostar deste filme, mas ele está disponível no Prime Video. Voltando para nossa história, a senhora Infante havia se casado de novo há pouco tempo com seu ex-secretário, Alfredo Infante, anos mais moço que ela. A mansão Styles tinha sido propriedade do seu primeiro marido, e ela era madrasta de 2 rapazes que criou desde crianças. Os 2 moravam com ela, João e Lourenço Camargo. João era casado com Maria, e Lourenço ainda era solteiro. Nenhum deles gostava do novo marido de Emília. Apesar de madrasta, Emília sempre tratou os 2 como filhos e era muito generosa com o dinheiro, sempre ajudando e proporcionando o que os 2 precisassem. Neste verão em especial, estavam na mansão Styles João, sua esposa Maria, Lourenço, a filha querida de uma amiga já falecida de Emília chamada Cíntia, para quem a senhora Infante era praticamente uma tia, o capitão Hamilton, que era amigo de João e acabara de chegar, Emília e seu marido Alfredo, Evelyn Holanda, uma amiga próxima de Emília, e as fiéis empregadas, Dorcas e Ana. E era consenso geral que Alfredo só se casara com ela por causa de todo o seu dinheiro. Ninguém parecia acreditar no amor demonstrado por Alfredo, através de todo o cuidado e carinho com que tratava Emília. Ele era sempre atencioso e mimava muito sua esposa. Sua melhor amiga Evelyn era uma das mais fervorosas em alertar Emília sobre Alfredo. Ela não perdia uma oportunidade para acusar Alfredo e tentar fazer com que Emília o abandonasse. Ela tanto fez que poucos dias após a chegada do capitão Hamilton à mansão, Emília e Evelyn tiveram uma discussão terrível, que acabou com Evelyn sendo expulsa da casa. Foi aquele furdúncio. As mulheres gritavam uma com a outra e Evelyn saiu furiosa da mansão. Ela tinha ouvido sobre um rumor que corria no vilarejo próximo de que Alfredo tinha um caso com a jovem esposa de um fazendeiro da região. A mulher era belíssima e cobiçada por muitos homens que viviam por ali. Emília não quis nem ouvir, e a confusão estava armada. Durante a tarde, enquanto todos estavam reunidos para o lanche, que na Inglaterra é sempre acompanhado por chá, Emília pediu a Cíntia que a ajudasse com diversas cartas que precisava enviar. As 2 se dirigiram ao escritório de Emília e passaram algumas horas trabalhando nas cartas. Cíntia era uma jovem muito bonita que trabalhava em um hospital próximo como responsável pela farmácia. Ela tinha uma relação muito próxima com João, mas o mesmo não acontecia com Lourenço, que parecia se ressentir com a presença da jovem. Um pouco mais tarde, neste mesmo dia, Maria, a nora de Emília, também foi vista tendo uma discussão com Emília. Mas ninguém sabia o motivo. O dia não estava nada calmo, e tem uma expressão que sempre me diverte, que eu vou contar para vocês. Tem dias que a noite é complicado. E na frase original, o complicado é substituído por um palavrão bem popular, mas eu não vou usar aqui, tá, gente? Foi então que nessa noite, depois de Emília se recolher mais cedo, dizendo que não se sentia bem, que os moradores da mansão foram acordados com os barulhos abafados no quarto dela, quase ao amanhecer. As portas que davam para o quarto enorme da senhora Infante estavam trancadas. Eram 3,
a porta do corredor, a porta de ligação com o quarto de seu marido e a porta que estava sempre trancada e ligava o quarto da dona da mansão ao quarto de Cynthia. Finalmente, conseguiram derrubar a porta do quarto do marido da senhora Infante e entraram cambaleando no quarto. A mulher estava deitada na cama, o corpo sacudido por violentas convulsões. Assim que todos entraram no quarto, suas pernas relaxaram e o corpo repousou inerte nos travesseiros. Um grito estrangulado fez todos estremecerem. Emília estava convulsionando novamente, contorcendo seu corpo em uma posição quase impossível. As costas estavam tão arqueadas que a mulher parecia apoiar apenas a cabeça e os calcanhares na cama. Em um envelope sujo e amassado encontrado no quarto, estava escrito: possuída. Estou possuída. Ele está possuído. Eu estou possuída. Possuída. O quarto trancado por dentro, as contorções do corpo de Emília e estas palavras sugeriam algo de sobrenatural. Ou assim pensaram alguns membros da família que se viram incapazes de ajudar Emília. De repente, o corpo de Emília teve um espasmo horrível e caiu na cama, parando o ataque novamente. E foi então que o Dr. Bauerstein entrou no quarto. Ele estava passando pela frente da casa quando viu um carro saindo com urgência. Este carro tinha ido buscar o médico da família a pedido de um dos filhos da senhora Infante. O Dr. Bauerstein foi rápido, mas infelizmente não havia mais nada o que ser feito. A senhora Infante teve uma convulsão final e morreu. Assim que o Dr. Wilkins, o médico da família, chegou, o Dr. Bauerstein o chamou para um canto e falou de sua desconfiança. Não tinha sido nada sobrenatural. A mulher tinha sido envenenada. E quem era o Dr. Bauerstein, afinal? O Dr. Bauerstein era um médico alemão famoso em Londres, que após uma grave crise nervosa, veio morar no vilarejo próximo à mansão Styles para um tratamento de repouso, e se tornou um amigo próximo de Maria Camargo. Ele era considerado um dos maiores especialistas vivos em venenos. O doutor disse uma vez, abre aspas, devido à ignorância geral sobre os venenos mais incomuns entre a profissão médica, provavelmente há inúmeros casos de envenenamento completamente insuspeitos. Fecha aspas. Os dois médicos decidiram pedir uma autópsia para confirmar se Emília tinha sido envenenada com estricnina. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o veneno e seus efeitos. Se você for sensível ao tema, por favor, adiante um pouco o áudio. Os sinais de envenenamento por estricnina são específicos e é fácil reconhecer seus sintomas singulares. O veneno age no sistema nervoso central e afeta principalmente o controle dos músculos. Por isso as convulsões intensas até o ponto que a vítima arqueia as costas apoiando o corpo todo apenas na nuca e nos calcanhares. As crises convulsivas se intercalam com períodos de relativa calma. Mas as crises são extenuantes e a vítima raramente sobrevive a mais que 5 crises como esta. A estricnina é um alcaloide vegetal extraído de uma planta existente em regiões quentes como África, América e Ásia. Nas regiões onde a planta é nativa, as pessoas conhecem o seu perigo e ela foi muito usada como veneno de rato, mas é altamente tóxica, mas na Índia até hoje é usada em algumas cápsulas para elevar a pressão arterial e, de modo geral, ainda é usada também na homeopatia, mas a quantidade é muito pequena e bem diluída para evitar que ocorra um envenenamento. A estricnina é quase impossível de distinguir do sal ou açúcar. Assim, seria fácil colocar os cristais incolores na comida ou bebida, sem gerar suspeitas. Entretanto, o veneno é uma das substâncias mais amargas que existe, e é muito difícil disfarçar seu sabor. E é neste ponto da história que entra um personagem muito famoso dos livros de Agatha Christie, Hercule Poirot, ou como abrasileirei seu nome, Herculano Pontes. É neste livro que o personagem aparece pela primeira vez e estabelece uma parceria com o Capitão Hastings, ou como eu prefiro chamar, Capitão Hamilton.
Esta dupla será responsável por desvendar crimes em muitos dos livros escritos pela autora. O capitão Hamilton era amigo de João Camargo e estava hospedado na mansão Styles. Ele tinha encontrado com Herculano ao chegar no pequeno vilarejo e convenceu seu amigo João que Pontes poderia resolver o crime mais rápido e bem mais discretamente que a polícia. Pontes estava na cidade ajudando alguns refugiados belgas durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era um conhecido inspetor da polícia belga, que agora estava aposentado e trabalhava como detetive particular, escolhendo seus casos. O aparente mistério da morte de Emília, que morreu de forma tão dolorosa, trancada sozinha em seu quarto no meio da noite, despertou a curiosidade do excêntrico detetive. Seus filhos queriam saber o quanto antes se tinha sido uma morte natural ou realmente um assassinato. Herculano entrou no caso e iniciou sua investigação visitando o quarto onde Emília morreu e entrevistando os empregados à procura de como o veneno poderia ter sido administrado. Durante o dia anterior à sua morte, houveram diversas oportunidades para que o veneno tivesse sido administrado. Alfredo serviu e levou o café para a esposa. O gosto amargo do café disfarçaria o gosto do veneno. A empregada Ana levou chocolate quente para Emília tomar antes de dormir. Durante o jantar, Emília tomou uma sopa e comeu pouco porque disse não estar se sentindo bem. Mas nenhuma dessas oportunidades parecia se encaixar no tempo que a estricnina costuma agir. Ela começa a atacar o organismo em 15 a 30 minutos após a ingestão. Um fato importante sobre a noite do crime é que o marido de Emília, Alfredo Infante, não estava em seu quarto e nem ao menos na mansão. Ele só ficou sabendo da morte de sua tão amada esposa no dia seguinte. Será que era amada assim mesmo? Todos acreditavam que Alfredo tinha estado com a sua amante, a tal esposa do fazendeiro. Lembram dela? Os resultados da autópsia saíram em poucos dias e o envenenamento foi confirmado. Com a confirmação do assassinato, a polícia se envolveu rapidamente no caso e começaram a investigar. Logo no início, João e a melhor amiga de Emília, Evelyn, estavam certos que o assassino era Alfredo. E a princípio, os fatos que foram sendo descobertos pareciam confirmar esta teoria. Enquanto que seu irmão Lourenço acreditava que a morte poderia ter sido natural ou acidental. Afinal, sua mãe tomava um tônico para o coração que tinha estricnina como princípio ativo. Seu irmão João era o principal acusador de seu padrasto? Não sei se podemos chamar Alfredo assim. As pistas que levaram a polícia até Alfredo pareciam até perfeitas demais. O principal beneficiário do testamento de Emília era Alfredo. Ele era a pessoa com maior interesse financeiro na morte da esposa. Fora Alfredo quem servira e levar o café para a esposa no dia anterior. Existia o forte rumor de que Alfredo tivesse uma amante, e algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto com a linda mulher do fazendeiro na tarde que antecedeu o crime. E Alfredo não estava na mansão na noite da morte de Emília. Não seria este o álibi perfeito? Estão preparados para a reviravolta? Pois é, gente, uma prisão foi feita. E não prenderam Alfredo. João Camargo, filho, ou melhor, enteado de Emília, foi preso. A polícia encontrou evidências de que ele tinha cometido o crime e tinha se esforçado bastante para incriminar Alfredo. O motivo? João tinha tido uma discussão extremamente desagradável com Emília na tarde do crime. Dorcas, a empregada, ouviu quando a patroa disse, abre aspas, escândalo entre marido e mulher é uma coisa horrível, mas não pense que isso me incomodaria. Fecha aspas. Parecia que Emília estava confrontando o enteado porque descobriu o caso que ele estava tendo com uma mulher casada. E adivinhem quem era? Sim, a lindíssima esposa do fazendeiro. E Emília ameaçou expor tudo para a família e os habitantes do vilarejo. Além disso, João herdaria todo o dinheiro e as propriedades se Emília morresse e depois Alfredo fosse preso e condenado por seu homicídio. No meio, a polícia recebeu uma dica promissora. Um homem que lembrava muito Alfredo tinha sido visto na farmácia do vilarejo comprando estricnina.
A nota assinada por ele foi encontrada quando os investigadores foram colher o depoimento do farmacêutico. No entanto, em uma busca feita na mansão, a polícia encontrou uma barba falsa, muito parecida com a de Alfredo, e um par de óculos que também eram iguais ao que o homem usava, além de um frasco contendo rastros de estricnina. Onde? No quarto de João. O nome assinado na nota da farmácia era Alfredo, mas a caligrafia era de João. A oportunidade? João estava na casa e bem próximo de sua madrasta em todas as refeições. Seria assim tão difícil envenená-la sem que ninguém percebesse? Vamos voltar um pouquinho no tempo e conhecer um pouco mais sobre João. João era o primeiro filho do casal Camargo. Seu irmão Lourenço nasceu pouco tempo depois. E a mãe dos dois morreu de repente, ainda jovem. O pai deles então se casou com Emília, que criou os dois meninos como se fossem seus filhos. Anos se passaram e os meninos cresceram. Quando já eram jovens promissores, o pai deles faleceu e deixou tudo para a madrasta. Foi um duro golpe para os dois, mas Emília sempre foi muito generosa e sensata. O casamento de João com Maria foi muito celebrado, mas era nítido a todos que João amava Maria imensamente mais que ela a ele. Depois de alguns anos, João começou a se ressentir do escasso afeto de Maria e se envolveu com a mulher do fazendeiro, enquanto via sua esposa cada vez mais próxima do Dr. Bauerstein. Maria e o doutor costumavam fazer longos passeios a dois pelos campos. Foi com grande surpresa que os irmãos souberam do casamento de Emília com Alfredo, e esta situação deixou os dois bastante preocupados com a influência do marido, anos mais jovem, sobre sua madrasta. Pouco a pouco ela começou a controlar mais o dinheiro, tornando-os ainda mais dependentes de sua aprovação. Emília era uma mulher generosa, mas egoísta, e fazia questão de manter o controle sobre todos. As razões para o crime começaram a se acumular contra João. A prisão dele deixou a todos perplexos, e Maria logo tomou a frente de sua defesa. Toda a adversidade pela qual estavam passando aproximou o casal, que estava prestes a se divorciar pouco tempo antes. E aqui, gente, Pontes foi o grande responsável pela reconciliação do casal. Sim, de uma maneira bem torta, Pontes fez tudo o que estava a seu alcance para eliminar a suspeita da polícia, que estava tão focada em Alfredo. O que deu espaço para que novas pistas fossem encontradas e direcionassem a autoria do crime para João. Mas na cabeça de Pontes, João e Maria precisavam desse drama para se reaproximarem. E não é que deu certo? Caso resolvido, tudo apontava para João, e no inquérito preliminar ele foi preso sem fiança enquanto aguardava o julgamento. Mas calma, gente, que estamos falando de uma trama criada por Agatha Christie, a rainha do crime, e é claro que nada é o que parece ser. Havia mais um homem envolvido nessa história que poderia se passar por Alfredo Infante. Adivinhem quem? O Dr. Bauerstein. E ele também foi preso pouco tempo depois de João. A prisão causou um frenesi enorme, todos confusos com o porquê o bom doutor mataria Emília. Mas desconfiados que o estrangeiro especialista em veneno tinha tudo para ser o culpado. A comoção fez com que as pessoas começassem a falar que João seria libertado logo, mas ainda não, gente. O doutor não tinha sido acusado de assassinato, e sim de espionagem. Lembrem-se que o livro foi escrito durante a Primeira Grande Guerra, que Bauerstein era alemão e morava na Inglaterra. Não vou entrar em detalhes de história mundial aqui, mas os dois países eram inimigos, e a Alemanha perdeu esta e a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi por falta de tentar, né, gente? Então um espião alemão na Inglaterra no meio da guerra era muito comum. Retomando o fio da nossa meada, a prisão do Dr. Bauerstein não mudou em nada a situação de João. O que mudou tudo mesmo foi Pontes. E como? Revelando o verdadeiro assassino, ou melhor, os assassinos. Vocês estão sentados? Bora então que chegou o momento de solucionar o caso. E o verdadeiro assassino foi
Alfredo Infante. E vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Pois é, mais um plot twist. Alfredo era o principal suspeito e o próprio Pontes apresentou as razões por que ele não poderia ser preso. Mas aí é que está, gente. Pontes não queria assustar os assassinos antes de ter as provas que precisava. E são assassinos mesmo, gente. O plano foi elaborado por um casal, Alfredo e Evelyn. Surpreenderam-se de novo? Vamos lá. Evelyn, a melhor amiga de Emília, também era prima de Alfredo, e tinha sido ela quem apresentou os dois, e desde o começo o plano era seduzir Emília, casar com ela, fazer com que ela alterasse o testamento, claro, e depois a matar, jogando a culpa em João para garantir que eles nunca fossem descobertos. Todo o ódio que um fingia ter do outro era encenado, e enganou a todos, menos Pontes, claro. A primeira coisa que chamou a atenção de Pontes foi um pedaço de papel encontrado no escritório de Emília no dia após o crime. Ele parecia vir de um testamento. O tipo de papel e uma pequena parte do texto sugeriam isto também. E o que deu certeza a Pontes foram 3 outros fatos. Um envelope com a tentativa de escrever possuída. Aí, gente, agora vamos entender o que quer dizer isso, tá? Sabe quando você escreve uma palavra, mas de repente ela parece estranha? Aí você escreve algumas vezes para ver se está correta? Acho que todo mundo já fez isso, né? Foi isso que Emília estava fazendo no envelope e combinava perfeitamente com a refação do testamento. A palavra possuída ou possuído é usada como um termo legal. O outro fato foi o que Emília disse a Dorcas sobre como o escândalo entre marido e mulher é uma coisa horrível, se referindo a seu casamento com Alfredo. E o último fato era que os 2 jardineiros que estavam na casa naquela tarde foram chamados como testemunhas para assinar este novo testamento. Mas por que Emília refez seu testamento naquela tarde? Foi a discussão que teve com sua amiga Evelyn que dizia que Alfredo só queria seu dinheiro? Não, gente, esta foi a gota d'água para Emília, porque ela tinha encontrado na noite anterior, em meio aos papéis do marido, uma carta que Alfredo escreveu para Evelyn, dizendo que o plano teve que ser adiado, mas que aconteceria em breve. E foi através desta carta que Pontes entendeu a genialidade do plano dos dois. Vamos lá que a solução não é tão simples e envolve conhecimentos de química. Naquele tempo em que o livro foi escrito, 1916, a estricnina era usada em doses baixas em tônicos e outros remédios. E foi a combinação de 3 compostos químicos que mataram Emília. Ela estava tomando um tônico todas as noites, que continha estricnina em sal, para dissolver melhor em água. Mas Emília também tomava brometo de potássio para dormir. E se fosse acrescentado ao tônico, faria com que a estricnina formasse cristais no fundo do frasco. As doses diárias do tônico não seriam suficientes para matar uma pessoa, mas se os cristais condensassem no fundo do frasco, a última dose do tônico concentraria toda a estricnina e seria fatal. Alfredo adicionou o brometo no frasco de tônico e fazia questão de levar o tônico para a esposa todas as noites, como um marido zeloso que fingia ser. E não cumprir uma recomendação importante, que era a de agitar o frasco. Todo esse conhecimento de química no livro vinha de Evelyn, que também trabalhava como enfermeira no hospital durante a guerra. A ideia era que Emília tomasse a dose fatal ao terminar o frasco do tônico. Eles pensaram em tudo e se afastaram da casa na noite em que Emília tomaria a última dose do tônico. Mas o que eles não sabiam era que o chocolate que Emília tomava todas as noites, nesta noite específica, tinha um narcótico. Colocado por quem? Maria. Pois é, Maria dopou a sogra e Cíntia porque queria entrar escondida no quarto da sogra e procurar pela evidência do caso de João. Ela tinha uma desconfiança, mas a sogra se negou a confirmar durante a discussão das duas naquela tarde. Emília guardou este documento em uma valise com chave, onde mantinha os documentos importantes e que deixava durante o dia no escritório, mas que à noite levava para o seu quarto.
Maria então adicionou um narcótico no chocolate quente que Emília tomava todas as noites, e um pouco mais no chá de Cíntia, para que ao passar pelo quarto da moça e entrar no quarto da sogra, nenhuma das duas acordasse. O narcótico age nos nervos acalmando e relaxando os músculos, e atrasando a ação da estricnina, que age diretamente nos nervos e músculos do corpo, causando os espasmos extremamente dolorosos e horríveis de se assistir. Entre os inúmeros venenos que Agatha Christie usou em seus livros, um dos mais terríveis é a estricnina, que mata rápido e de forma dolorosa. Uma dica para quem se interessa por química. Existe um livro chamado Dicionário Agatha Christie de Venenos, escrito por Catherine Harkup, que explica cada um dos venenos utilizados nos livros da Rainha do Crime, e traz exemplos de como Agatha usou em suas histórias. Para quem ouviu o episódio sobre Agatha, sabe que ela trabalhava na farmácia de um hospital durante a guerra e que os remédios precisavam ser todos manipulados. E ela foi aprovada com mérito na prova complexa de química que fez para exercer a profissão. O conhecimento de química necessário para tramar o enigma deste assassinato é considerável. E o Pharmaceutical Journal inglês, que é uma publicação acadêmica, elogiou a precisão científica da autora. Mas a maioria destes venenos são proibidos hoje em dia, e é dificílimo ter acesso a eles. Ainda bem, né, gente? Voltando para nossa história, o casal maligno tinha criado provas falsas que incriminavam Alfredo, com o intuito de fazer com que ele fosse preso, e depois exonerado quando as provas falsas caíssem por terra. E assim, mesmo que mais tarde a polícia descobrisse a verdade e tentasse prender Alfredo, ele não poderia ser julgado novamente. Existe uma lei britânica que proíbe que uma pessoa julgada por um crime possa ser julgada novamente pelo mesmo crime. Essa lei também existe nos Estados Unidos, e inclusive existe um filme de 1999 excelente, que usa a lei para criar a trama do filme. Se vocês não viram ainda, vale muito a pena. Chama Risco Duplo, com Tommy Lee Jones como um dos protagonistas. Para encerrar nossa história, Pontes foi capaz de provar que o homem com barba e óculos visto na farmácia era, na verdade, Evelyn disfarçada. Ela tinha a altura e o corpo para conseguir se passar por Alfredo, além de saber falsificar com perfeição a letra de John, dada a sua proximidade com a família, desde que eles eram crianças. E foi graças à recuperação da carta escrita por Alfredo para Evelyn que o envolvimento do casal de assassinos pôde ser comprovado, e os dois foram presos. E vocês devem estar se perguntando de novo, né, gente? Por que que ele não destruiu essa carta? E a resposta é simples. Alfredo estava escrevendo a carta quando foi surpreendido por Emília. E em um reflexo guardou rapidamente entre seus papéis na escrivaninha. Que Emília encontrou a carta, a leu e ficou sabendo que Alfredo e Evelyn tinham um plano de assassinato contra ela. Mas ela não teve tempo de tomar nenhuma providência para evitar isso. Ela achou que estava segura, porque Alfredo não estava em casa naquela noite e ela tinha expulsado Evelyn. Mas não foi bem assim, né, gente? João foi libertado e Maria estava à sua espera. Lourenço finalmente reuniu coragem para declarar seu amor por Cíntia. Gente, vocês também conhecem, né? Aquela coisa de quem desdenha quer comprar? Lourenço fingia que não se interessava por Cíntia, mas na verdade era apaixonado por ela. Os dois casais viveram felizes e ricos na mansão Styles por muito tempo. Até que a mansão fosse o cenário de outro livro de Agatha, muitos e muitos e muitos anos depois, contando a história final e a despedida de Pontes. Aguardem que um dia eu conto esta história para vocês. Tudo acaba bem quando termina bem. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre da obra literária O Misterioso Caso de Styles. Este livro está em domínio público e pode ser baixado gratuitamente em diversas plataformas na internet. Eu recomendo para quem ainda não leu, que sempre conheça a história original.
Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir, pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.